Primeiro de tudo é definir o termo. Bhuta Jai é composto por Bhuta e Jai ou Jaya. Bhuta são os elementos e Jai ou Jaya é vitória. Isso no sânscrito, né? Se a gente juntar tudo, Bhuta Jai tem o elemento, a tradução literal, né? Tem o sentido de vitória sobre os elementos. Dentro do yoga é entendido como vitória sobre o corpo. Né? No caso, os elementos eles têm essa relação com o corpo denso, né? O corpo bruto, né? Aquilo de que nós dispomos para existir neste mundo. Né? Então, vencer o corpo. Algumas pessoas podem até questionar, pensando naquela ideia de que, bom, mas por que eu vou vencer o corpo se o corpo é importante? O corpo é importante, né? A gente sabe disso. Na verdade, vitória aqui tem o sentido de, não de derrotar o corpo, né? Mas o sentido de dominar o corpo, o sentido de fazer com que o corpo deixe de ser o determinante da nossa existência, interromper a constante identificação que nós estabelecemos em relação ao corpo. Né? Muitas pessoas acham que são o próprio corpo, né? Então é necessário construir um processo de desidentificação em relação ao corpo. Então Bhuta Jai tem esse sentido. Você inverter a hierarquia a que a maioria das pessoas está submetida. Essa hierarquia faz com que as pessoas sejam submetidas aos mandos do corpo, né, aos desejos. Pessoa acometida por desejos sexuais, por desejos alimentares, por desejos os mais diversos relacionados ao corpo. E por meio de Bhuta Jai você inverte essa hierarquia. Não apenas ao ponto de você conseguir controlar esses impulsos, mas também ao ponto de você entender o que está acontecendo com o seu corpo para você não ser comandado por ele. Então, em linhas bem gerais, isso é Bhuta Jai. Essa mudança na hierarquia tem muita relação com aquilo que o Nisargadatta Maharaj falava sobre o conhecimento. Tem uma frase dele que é muito interessante que diz: somos escravos daquilo que não conhecemos, somos donos daquilo que conhecemos. Então, o sentido de Bhuta Jai é principalmente esse. Tornar-se consciente em relação ao que é o corpo, a como o corpo funciona, como ele pode determinar impulsos, volições e como é possível não ser controlado por essas coisas. Qual a importância de Bhuta Jai para quem está no yoga, para quem se dedica ao yoga? Bom, é a máxima possível, né? Porque quase tudo no yoga começa no corpo, né? Começa nas preparações, que é Sthula Vyayama, que são as ginásticas comuns. Depois passa para Sukshma Vyayama, que são as ginásticas sutis, já envolvendo práticas relacionadas às energias sutis, ao prana, exercícios respiratórios, exercícios de conscientização da relação entre corpo e respiração e mente, consequentemente. Então, essas preparações já nos ensinam a estabelecer uma nova relação com o corpo. Uma vez que você tenha concluído o preparo para o yoga por meio de Sthula Vyayama e Sukshma Vyayama, você passa a prática do yoga, que começa pelos asanas. E os asanas, eles não apenas vão continuar o trabalho que foi desenvolvido inicialmente com Sthula Vyayama e Sukshma Vyayama, mas eles vão também inserir definitivamente o corpo na prática do yoga. O yoga começa nos asanas, né? Se a gente for pegar a sequência técnica do Hatha Yoga, né, que é asana, pranayama, mudra e laya, ou se formos pegar a sequência dos 8 passos do Patanjali, começa com yamas e niyamas, mas em termos práticos começa efetivamente com asanas. A gente vai ver o quanto o asana é importante para esse começo do yoga. E é justamente por meio dos asanas que se realiza efetivamente Bhuta Jai.
O aprendizado, né, o entendimento, ele começa com Sthula Vyayama e Sukshma Vyayama, mas ele se realiza de fato, ele se realiza completamente por meio da prática de asanas. Bhuta Jai é, de fato, um dos efeitos, um dos resultados da prática de asana bem realizada. Notem também o quanto isso é diferente do que se faz nos sistemas modernos. Nos sistemas modernos, é claro que existe também um trabalho de desenvolvimento corporal, um trabalho de conscientização corporal, um trabalho de aprimoramento corporal, seja por meio da flexibilização, do fortalecimento, enfim, uma série de aspectos muito comuns na educação física e, enfim, atividades atléticas, esportivas, mas nos sistemas modernos a prática ela permanece fechada em si mesma. Então isso não é exatamente Bhuta Jai, isso raramente leva a uma vitória sobre o corpo. Pelo contrário, é uma forma de você reafirmar que o corpo é o elemento mais importante e que tudo que você fizer dentro daquele sistema vai ser condicionado pela performance corporal. No fim das contas, é o contrário de Bhuta Jai. É ser derrotado pelo corpo, porque uma vez que você se empenha, você se envolve com esses sistemas que são meramente sistemas de ginástica, você se torna ainda mais escravo do corpo, ainda mais determinado nas suas ações, nas suas decisões, na sua própria vida, ainda mais condicionado por aquilo que o corpo pede ou exige em muitos casos. Por exemplo, o método Iyengar é muito rigoroso em relação a alinhamento postural, ao ponto de usar acessórios que vão facilitar o posicionamento do corpo, o posicionamento de perna, joelho, ombro, braço, pés, mãos. Enfim, isso é o próprio... É um totalitarismo corporal, digamos assim, né? É uma submissão total às exigências do corpo. É uma submissão total à importância, à necessidade de realizar a postura com o máximo de perfeição nos alinhamentos, com o máximo de rigor técnico, rigor geométrico às vezes. Isso, acho que eu não preciso explicar que isso não tem nada a ver com yoga. O mesmo comentário vale para Vinyasa, Ashtanga Vinyasa Yoga, né? Aquele sistema de ginástica criado pelo Patabi Jois, discípulo do Krishnamacharya. Mesma coisa, né? Embora não haja um rigor tão grande como no sistema Iyengar em relação a alinhamento postural, existe sim uma preponderância do corpo em tudo que se faz. Então a performance corporal, o máximo de flexibilidade, o máximo de força para realizar as posturas, as sequências que foram propostas no Ashtanga Vinyasa Yoga. Nos dois casos, é sim o ápice dos mandos e desmandos do corpo. É o corpo determinando tudo aquilo que se faz. Isso, como eu disse agora há pouco, é o contrário de Bhuta Jai. Não tem nada a ver com Bhuta Jai, não vai produzir Bhuta Jai, não vai promover a desidentificação em relação ao corpo, não vai libertar você dessas imposições corporais e, consequentemente, não vai levar você à realização de yoga. Um último ponto que vale a pena comentar em relação a Bhuta Jai é que essa dúvida em relação a vencer o corpo, ela muitas vezes é o resultado da influência do Vedanta moderno ou modernizado dentro do yoga. Né? Muitas pessoas do yoga usam o Vedanta como base filosófica, como base para entendimento de conceitos um pouco mais filosóficos dentro do yoga. Só que o Vedanta, ele tem uma visão bastante particular em relação ao corpo. Quem pega as obras de Shankaracharya, por exemplo, se depara com falas dele a respeito do corpo que colocam o corpo, apresentam o corpo como algo impuro, como algo que merece ser desprezado, quase como se o corpo fosse um obstáculo para
para o crescimento, para a evolução espiritual. A visão tântrica, como muitos de vocês devem saber, não segue nessa direção. No Tantra, o corpo é um elemento importante. De acordo com o entendimento do Tantra, o corpo participa do processo de iluminação. O corpo não é apenas um veículo para a iluminação, ele é mais do que um veículo para a iluminação. Ele não é só o nosso meio de existência neste mundo, ele é um elemento que vai participar do processo de iluminação. É como se disséssemos que o corpo se ilumina quando nós nos iluminamos, porque o corpo faz parte desse ente, né, que é eu, no caso. Já no Vedanta, o corpo, como eu disse, é entendido como algo impuro. E aí muitas pessoas podem até pensar, bom, mas por que eu preciso dar tanta importância ao corpo se o corpo é algo imanente, é algo deste mundo, é algo que vai morrer, é algo que vai se desfazer? Não se guiem por esse entendimento, porque ele não tem relação com aquilo que se entende como importante no yoga. O yoga, e mais especificamente o Hatha Yoga, que vem do tantrismo, né, vem do Siddha Siddhanta Tantra, entende o corpo como algo realmente importante. Claro que o processo de desidentificação é igualmente importante, mas não ao ponto de que o corpo precise ser desprezado. Então, Bhutajai, vencer o corpo, não é jogar o corpo fora, não é desprezar o corpo. Insisto na importância desse ponto também porque muitas pessoas têm aquela visão de que o corpo não tem importância por causa de um entendimento bastante esquisito em relação ao que é a elevação espiritual. Então, essa visão que é típica do Vedanta, de que o corpo pode ser desprezado, ela não nos ajuda. Ela não é Bhutajai. Vencer o corpo não é abandonar o corpo à própria sorte, mais ou menos como o Ramana Maharshi fez. Se vocês pegam a biografia do Ramana Maharshi, existe o relato de que ele se isolou nas ruínas, né, nas ruínas de um templo, por vários anos, permaneceu ali isolado em meditação e, num determinado momento, ele foi encontrado quase morto. Né? Os vermes estavam começando a comer a pele dele, enfim. Isso não é Bhutajai. Isso pode ser um indício de iluminação, de desenvolvimento espiritual, de elevação espiritual, mas isso não é Bhutajai como os tântricos entendem. Você não vai ver um tântrico desprezando o corpo a esse ponto. Eu não quero dizer, parênteses aqui, né? Não quero dizer que o Ramana Maharshi estava errado quando fez o que fez. Isso, inclusive, é um assunto um pouco controverso, né? Até mesmo na Índia. Mas isso definitivamente não é Bhutajai. Vencer o corpo é entender como o corpo funciona, alimentá-lo corretamente, cuidar dele corretamente, para que ele funcione pelo máximo de tempo possível, com qualidade, com eficiência, construindo paralelamente a isso a desidentificação e principalmente fazendo com que ele funcione para o seu processo de realização de yoga, para que você realize a sua sadhana da melhor forma possível.